Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula com o professor Rodrigo. Hoje continuaremos com geometria. Falaremos sobre as propriedades dos quadriláteros e para isso precisamos entender a semelhança de triângulos. Começando pela semelhança de triângulos, dois triângulos eles são semelhantes quando os lados correspondentes e os ângulos correspondentes foram congruentes. Então nós temos aqui dois triângulos. Como eu sei que os dois são triângulos congruentes? Como eu sei que existe, então, essa semelhança? Olhando primeiro para os lados, nós temos que o lado AB, que é correspondente, ao lado MN, os dois são congruentes. Temos também que o lado BC, que é correspondente ao lado NP do segundo triângulo, são também congruentes. E temos que o lado AC, que é o correspondente do lado MP do segundo triângulo, também são congruentes. Além dos lados, nós temos os ângulos, que também são congruentes. Então, A é congruente a M, B congruente a N e C é congruente a P. Pessoal, além dessa semelhança de triângulos, nós temos alguns casos que também servem como semelhança de triângulos, tá bom? Porque em alguns casos nós não vamos ter, assim no desenho, todos os ângulos identificados e todos os lados identificados. Então, existem alguns casos para nos auxiliar. Temos aí o caso AA, que é o caso ângulo-ângulo. Em alguns lugares vocês vão encontrar como ALA, que significa ângulo, lado, ângulo. Tudo bem? Vamos lá. Temos então aí dois triângulos. Vocês percebem que os triângulos eles têm tamanhos diferentes. Porém, se vocês olharem o tamanho dos ângulos, percebam que os ângulos são iguais. Nós temos dois ângulos iguais aqui e temos dois ângulos iguais aqui. Então, por essa propriedade ângulo-ângulo, eu posso dizer que esses dois ângulos são semelhantes. Só por isso, só olhando dois ângulos. Eu não preciso olhar o terceiro, eu não preciso olhar a medida dos lados. Se tem dois ângulos ali iguais, eu já posso falar que existe uma semelhança entre eles. Algo bem importante, pessoal, a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre é 180. Isso aqui é interessantíssimo para vocês, é uma propriedade do triângulo excelente, importante para vocês saberem. Nós temos aqui, então, o caso LAL, lado, ângulo, lado. Temos aqui, pessoal, dois triângulos, que são de tamanhos diferentes. Porém, nós podemos dizer que são semelhantes, por quê? Porque eu tenho um lado correspondente ao outro, que são proporcionais, eu tenho ângulos iguais, congruentes, e tenho o outro lado que também são proporcionais. Temos que 5 é proporcional a 10, 90 é congruente a 90 e 3 proporcional a 6. Mesmo que não sejam os mesmos valores, eles são proporcionais. Significa o quê? Que 3 está para 6, assim como 5 está para 10. Percebam que o número de baixo é 2 vezes o número de cima. Então, 2 vezes 3 dá 6 e 2 vezes 5 dá 10. Então, existe uma proporcionalidade aqui entre esses valores, tá bom? Por isso, podemos falar que eles são semelhantes. Próximo caso é o lado, lado, lado. Aqui nós temos dois triângulos que têm medidas diferentes, aí são tamanhos diferentes. Porém, os lados correspondentes, eles são proporcionais, pessoal. O 5 é proporcional ao 10, como o 3 é proporcional ao 6, como o 5,83 também é proporcional a 11,66. Temos aí a nossa propriedade que diz que esse triângulo esses triângulos eles são semelhantes. E temos aí, 3 está para 6, assim como 5 está para 10, assim como 5,83 está para 11,66. Se vocês multiplicarem o 3 por 2, encontram o valor 6. Se multiplicar o 5 por 2, também encontra o valor 10. E se multiplicar o 5,83 por 2, também encontramos 11,66. Então, apesar de os triângulos terem tamanhos diferentes, eles são proporcionais. Tá? Vamos então para um exemplo. Temos aqui dois triângulos semelhantes e eu quero que vocês encontrem os valores de x e y. Então, eu já falei que são semelhantes. Olhando aí, que caso de semelhança nós temos? Percebam que nós temos os lados aí informados. Então, eu posso falar que o caso de semelhança é lado, lado, lado. E aí, como que eu faço para encontrar o valor de x e de y? Aqui nós vamos usar a regra de 3, que vocês já conhecem. Eu vou
para a regra de 3, lembra que nós temos que ter 3 valores e um quarto valor que nós vamos encontrar. Então, para eu encontrar o x, primeiro eu vou pegar o lado correspondente a ele, no segundo triângulo. Então, o lado correspondente ao x é o 90. Então, vai ser x sobre 90. Mas eu não posso igualar essa fração à fração 3 sobre y, por exemplo. Por quê? Porque eu vou ter duas incógnitas nessas frações. E aí eu não consigo chegar a nenhum lugar, tá? Eu preciso, na regra de 3, ter 3 valores conhecidos, né? E um quarto valor desconhecido. Nesse caso, nós teríamos 2 desconhecidos. Aí já não funciona. Então, qual lado nós podemos pegar que também são correspondentes? O lado AB e o lado DE. Eles são correspondentes e são só valores. Então, nós podemos igualar o lado x, que é correspondente a 90, ao lado 5, que é correspondente ao 25, tá bom? Então, nós temos que x sobre 90 é igual a 5 sobre 25. Regra de 3, galera. X vezes 25 e 90 vezes 5. Então, temos 25x igual a 450. Lembrem que o x ele sempre tem que ficar isolado, porque nós queremos descobrir o valor dele. Então, todo o valor que está junto com x, nós mandamos para o outro lado da igualdade. O 25 está multiplicando, ele passa para o outro lado da igualdade dividindo. Então, nós temos que x é igual a 450 dividido por 25 e x é igual a 18. Agora, para encontrar o valor de y, nós vamos fazer da mesma forma. Pegamos o 3 e o lado correspondente no triângulo maior, que é o y. E pegamos o 5 sobre 25, que é os dois valores que nós conhecemos. E aí fazemos também a regra de 3. Temos aí que 5 vezes y é igual a 3 vezes 25, que dá 75. Passando 5 para o outro lado da igualdade, nós temos que y é igual a 75 dividido por 5. Y, então, é igual a 15. Galera, chegamos, então, ao resultado. Já descobrimos o valor de x e descobrimos o valor de y. Continuando, vamos falar agora sobre as propriedades dos quadriláteros. Nós temos esses quadriláteros aqui, que é o paralelogramo, o retângulo, o quadrado, o losango e o trapézio. Falando sobre os paralelogramos, são quadriláteros que eles possuem lados opostos paralelos de mesma medida. Ele tem 5 propriedades. Quais são elas? A primeira os lados opostos de um paralelogramo são congruentes. Então, percebam ali no desenho que o lado AB é congruente ao lado DC e o lado AD é congruente ao lado BC. Tá bom? Segunda propriedade, cada diagonal do paralelogramo o divide em 2 triângulos congruentes. Então, percebam nesse desenho que nós temos aí o paralelogramo dividido por uma diagonal AC, e aí nós temos 2 triângulos que são semelhantes, aí são congruentes. Terceira propriedade, galera, os ângulos opostos de um paralelogramo são congruentes. Então, o A, quem é o oposto a A? O oposto de A é C, tá bom? Não é o D, porque o D é consecutivo, também não é o B, porque é consecutivo, vem depois. O oposto ao A é o C. E quem é o oposto de B? É o D. Então, A é congruente a C, são iguais, e B é congruente a D, também são iguais. Quarta propriedade, as diagonais de um paralelogramo interceptam-se, ou seja, elas se cruzam ao meio desse paralelogramo. Então, por exemplo, se eu pedir para vocês identificarem exatamente o ponto que está ali no meio de um paralelogramo, basta vocês traçarem as duas diagonais, né, ligando os vértices, e aí vocês encontram o ponto M ali, que é o ponto que está exatamente no meio do paralelogramo, como mostra o desenho. Quinta propriedade, galera, a soma de 2 ângulos consecutivos é sempre 180. Então, o que é ângulo consecutivo? É o ângulo que vem depois, né? Então, eu tenho o ângulo A. Quem vem depois do A? É o B. Então, A mais B vai dar 180. Eu tenho o ângulo B. Quem vem depois dele? O C. Então, B mais C, 180. C mais D, 180. D mais A, também 180. Vamos falar um pouco sobre o retângulo. Primeiro, o retângulo também é um paralelogramo, tudo bem? Ele tem aquelas mesmas propriedades que nós vimos anteriormente. Porém, ele tem uma característica específica dele. A característica dele é que as diagonais de um retângulo são sempre congruentes, são sempre iguais, tá bom? A mesma medida. AC é igual a BD.
O losango também é um paralelogramo, porém ele tem uma característica, né, uma propriedade diferente. As diagonais de um losango são perpendiculares e formam 4 triângulos congruentes. Lembra que para o retângulo as diagonais eram iguais, né, congruentes. Nesse caso do losango não, ó, percebam que a diagonal que está na vertical ela é menor que a diagonal da horizontal. Tá? Porém, a propriedade do losango é que as diagonais elas são perpendiculares, aí como nós vemos no desenho. E o quadrado, que também é um paralelogramo, só que ele tem as suas características, né? A propriedade dele aí é que os lados e também os ângulos são iguais. Todos os ângulos de um quadrado eles são retos e medem 90 graus. Então, nós temos aí na figura os lados AB, BC, CD e DA são todos iguais. E os ângulos, cada um deles é um ângulo reto e cada um mede 90 graus. A soma dos ângulos internos, então, aí do quadrado é 360 graus. Vamos falar sobre os trapézios que não são paralelogramos, tá bom? Então, esses não são paralelogramos. Os trapézios eles são quadriláteros que possuem apenas dois lados opostos paralelos. Diferente, então, aí já das propriedades do paralelogramo. Nós temos 3 tipos de trapézios, pessoal. Nós temos o trapézio retângulo. Ele possui um lado perpendicular às duas bases e formam dois ângulos retos de 90 graus aí com elas. Percebam ali no desenho que nós temos duas bases, né, que são paralelas. A base menor em cima e a base maior embaixo. E nós temos uma das laterais aí dele, né? Um dos lados ele é perpendicular às duas bases. E aí formam aqueles ângulos retos que nós vemos na figura. O próximo trapézio é o isósceles. Ele possui dois lados com a mesma medida e as bases com medidas diferentes. Vamos falar um pouquinho mais sobre as propriedades do trapézio isósceles daqui a pouco. E nós temos o terceiro e último, que é o trapézio escaleno. O escaleno ele possui todos os lados com medidas diferentes. Percebam aí no desenho que todos os lados são diferentes. Bom? Então vamos falar um pouquinho mais sobre o trapézio isósceles. Ele possui as duas bases paralelas. Percebam aí, então, a base menor e a base maior. A menor é a AD e a maior é a ABC. Elas são paralelas. Nós temos os dois lados aí que são opostos e são de mesma medida, são congruentes, que é o lado AB em relação ao lado DC. Temos também, pessoal, que as diagonais são congruentes. Ó, percebam que as diagonais elas têm a mesma medida. Porém, diferente do paralelogramo, percebam que onde elas duas se cruzam, onde elas se interceptam, não é o ponto médio. Dá para perceber bem no desenho que está bem acima, né, do ponto médio aí dessa figura. E os ângulos de cada base são congruentes entre si. Então, percebam que os ângulos aí da base menor, os ângulos A e D são iguais, e os ângulos da base maior, ângulos B e C, também são iguais. Pessoal, espero que vocês tenham curtido essa aula. Qualquer dúvida ou informação, podem entrar em contato com o professor através do e-mail profrodrigobizac@gmail.com, como está na tela, ou através do Messenger, pela página do Facebook do professor Rodrigo. Tudo bem? Um abração a todos. Tchau.